Bom dia para todo mundo que vai ver esse vídeo, para todo mundo que vai escutar essa palavra. Passando por aqui para deixar uma porção da palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 7 e o versículo 14. E edificava-se a casa com pedras preparadas. Como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Versículo 14. Assim edificou Salomão aquela casa. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Quero falar uma coisa muito importante para você hoje. Deus, quando deu a ordem para Salomão para construir o templo, Deus disse para ele assim: corta pedras, tira pedras das montanhas e traz. Você não vai fazer o meu templo no modelo antigo, no modelo egípcio. Você não vai fazer blocos de tijolo e colocar empilhado tudo direitinho. Você vai colocar pedras. E você não vai cortá-las, você não vai usar martelo, você não vai usar madeira, serrote, nada. Não vai ter barulho de nada. Vai ser uma construção silenciosa. Vai ser uma construção sem movimento, sem barulho. Então as pedras chegavam para Salomão e ele olhava aquelas pedras, os seus funcionários diziam assim: essa pedra aqui nós não dá para usar, põe ela aqui. Chegava outra pedra: não, essa é grande demais, põe ela ali. Essa é pequena demais. Só que à medida que foi sendo construído, foi sendo montado as paredes, Salomão começou a perceber que aquelas pedras que não eram usadas no início, eram usadas no meio. E aquelas que não eram usadas no meio nem no início, eram usadas no fim. Então começou a entender-se o modelo de construção de Deus. Ele usava todas as pedras. O que vinha de excesso numa pedra, o que vinha faltando numa pedra era completada pelo excesso da outra, e todas elas se encaixavam. Então isso mostra para nós uma coisa: que ninguém é inútil para Deus. Deus, a sua forma de construir a nossa vida, ela é uma forma silenciosa, mais perfeita. Talvez você amanheceu o dia de hoje aí preocupado, pensando quão inútil você é. De repente você parou no meio do caminho porque percebeu que não se encaixava mais no modelo, no padrão. Alguém de repente te rejeitou porque você não encaixava mais no modelo, no padrão. Deus, ele é maravilhoso, ele tem a sua forma de construir. Diz o texto que Salomão construiu e aperfeiçoou, ele edificou e aperfeiçoou. Esse é o modelo de construção de Deus. Eu não sei que fase do teu ministério, da tua vida, você deve estar agora. Se está na fase da edificação ou na fase do aperfeiçoamento. Mas enfim, se Deus começou a edificar, construir alguma coisa na sua vida, vai chegar a hora da edificação, vai chegar a hora do aperfeiçoamento, porque ele que edifica e ele que aperfeiçoa. As pessoas podem olhar para você e dizer que você não serve mais, que você não se encaixa, que você não se enquadra no padrão, no modelo. Então nós, lendo esse texto de 1 Reis capítulo 6, nós vemos que Deus, quando deu ordem para Salomão, mandou receber as pedras, e as pedras chegavam, e Salomão pegava: põe essa pedra aqui, aquela outra ali, agora essa pedra não serve, coloca de lado. Não joga fora, ela não serve agora, mas ela vai servir depois. Porque à medida que vai aperfeiçoando, à medida que vai tomando forma as coisas vão se encaixando e você vai entendendo. É como um grande quebra-cabeça. A nossa vida, às vezes, nós não entendemos uma coisa no início, às vezes não entendemos no meio, mas provavelmente, com certeza, nós vamos entender ela no final. Estamos passando por momentos de acomodações. Deus está acomodando a nossa vida. Deus está edificando a nossa vida. O padrão de construção de Deus, ele é silencioso. Às vezes você fica tão frustrado porque o seu ministério não flui, o seu ministério não vai, parece que ninguém te enxerga, parece que ninguém te vê. Você fala, você canta, você prega, você diz, e parece que está num silêncio profundo, parece que tem camadas cobrindo e ninguém consegue te enxergar. Não é que tem camadas te cobrindo, é que Deus está te escondendo para o momento certo, é que Deus está trabalhando para colocar você no lugar certo. Quando o apóstolo Paulo se viu usado por Deus, e ele começou então a ver que nele havia determinados problemas, que ele então fez uma oração: Senhor,
Aquilo que eu quero não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Senhor, é um espinho na minha carne, como é que eu vou fazer? Aí Deus olha para o apóstolo Paulo, Jesus olha para o apóstolo Paulo e diz para ele assim: calma, Paulo, porque o meu poder não se aperfeiçoa nas tuas qualidades. O meu poder não se aperfeiçoa naquilo que você faz de melhor. O meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, porque nas tuas fraquezas é onde está a tua confiança em mim. Quando você não se ampara na tua própria justiça, quando você não se sustenta pela tua própria força, então você reconhece a força de Deus na sua vida. Que coisa tremenda! Então as pedras chegavam para Salomão e ele então ia colocando de lado porque elas não serviam para aquele momento, mas à medida que o prédio ia tomando forma, Salomão foi entendendo que aquelas pedras eram tão importantes quanto as primeiras, que as últimas pedras eram tão importantes quanto as primeiras, quanto as segundas pedras. Não havia pedra desnecessária, mas não se ouvia barulho de martelo, não se ouvia barulho de batido de alguma coisa cortando, serrando ou esmiuçando alguma coisa, porque cada pedra tinha sua própria qualidade, cada pedra servia para o seu próprio espaço. Então isso nos ensina e nos mostra uma coisa muito boa, que Deus na sua construção não tem inúteis, Deus na sua construção não tem pessoas que não servem. Tem em você nasceu com qualidades específicas para um tempo e para uma situação. Não se sinta diminuída, não se sinta diminuído, não se sinta pequeno, desprezado, inútil, porque Deus tem um lugar certo para você, que vai se encaixar nas tuas condições, nas tuas capacidades. Claro que esse é um processo que ele também elimina de nós nossas capacidades humanas que não servem para Deus. Deus elimina de nós os nossos achismos. Deus tira de nós os nossos medos, nossos temores, nossos terrores, nossos tremores, enfim. Deus elimina tudo isso para que nós venhamos confiar só nele. Depositar a nossa confiança nele, porque será mérito dele, não será glória de homem, não será glória de uma instituição, será a glória do Senhor, que tem os seus e sabe usar os seus para os momentos certos. Por isso, se você amanheceu hoje desanimado, desanimada, se sentindo pequeno, inútil para determinadas coisas, quero que você saiba de uma coisa, que Deus tem um lugar certo para você. Deus tem um lugar certo, dentro das suas condições. Não se compare com ninguém, não fique se comparando com ninguém, porque Deus tem o lugar certo, o momento exato que Ele vai te usar. O versículo 14 do capítulo 6 de 1 Reis diz assim, que Salomão edificou e aperfeiçoou. Deus é o que edifica e aperfeiçoa. Talvez você está na fase da edificação e aí é colocado de lado. É pedra que usa aqui e pedra que não serve para ali. Então, às vezes, nós somos colocados de lado agora para sermos usados depois. Somos colocados de lado agora para termos o nosso lugar preparado depois. Mas ele, além de edificar, que é construir, ele aperfeiçoou. Uma coisa que ela é feita, mas ela não é aperfeiçoada, ela não serve. Você vê nas construções, nos carros, por exemplo, ferramentas. Existem ferramentas que são inventadas, elas começam a ser usadas e ao longo do tempo o inventor descobre que ela precisa ser aperfeiçoada para um melhor aproveitamento. Nós somos assim, nós estamos sendo construídos, vamos para diversas situações na nossa vida, diversos lugares. Produzimos alguma coisa não dá certo, alguma pessoa chega e diz para nós que no nosso trabalho não está bom, a nossa função ali não está legal, mas é o processo de aperfeiçoamento. E nesse período nós ficamos para baixo. Nesse período a gente fica para baixo porque a gente não se encaixa, a gente fala, não sirvo, já estou velho, já estou velha, não consigo aprender isso, não consigo. Não, Deus está aperfeiçoando, está edificando. Na hora certa vai sobrar um espaço nessa construção, que você, como uma pedra que Deus tirou da montanha,
do jeito que você é, o Senhor vai aperfeiçoar a sua vida. Vão haver lapidações, vão haver situações que você vai ter que abrir mão de determinadas coisas na sua vida, mas você vai se encaixar naquele espaço que Deus preparou. Aquele espaço que sobrou é o seu, não é de outra pessoa. Não adianta alguém entrar naquele espaço que não vai se encaixar, vai durar pouco tempo, vai comprometer toda a construção do prédio. Então Deus vai usar você. Deus preparou você para o momento certo. Que Deus te abençoe neste dia, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus para o projeto eterno de Deus, que é a sua construção eterna, o seu projeto eterno, a sua vinda, o seu reino. Então que Deus em Cristo Jesus te dê força, graça, paciência para suportar o processo da edificação e do aperfeiçoamento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.